Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que o favor faça parte da sua vida todos os dias, durante toda a sua existência. Que esse manto de favor esteja sobre você e os seus. E eu declaro em nome de Jesus que tudo que você fizer prosperará. E que seus filhos serão poderosos na terra. Em nome de Jesus. Que você seja altamente favorecido, altamente abençoado, para a glória do nome do Senhor. Faça tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Feliz sexta-feira. Que o seu dia seja maravilhoso, o final de semana está chegando e que você tenha uma programação incrível com a sua abençoada família, começando pela mesa. Se aproxime de Deus, confia nele, dependa dele para tudo. Talvez você ainda não entendeu que o nosso Abba nos quer dependentes dele. Tudo é para Ele, primeiro é para Ele. Nosso tempo, nossa vida, nossos recursos, nossos esforços, a nossa força, tudo é para Deus. Entrega tudo, dependa dEle. Para de ir na força do braço. Talvez por um tempo você até conseguiu alguma coisa. Mas sabe o que acontece? Quando a força acaba, tudo desaba. Mas se você for na força do Senhor, ainda que te falte força, Ele continua te sustentando e levando e renovando as suas forças. Ele te dá graça, que é o favor. O favor de Deus é o nosso escudo protetor. Se eu tenho favor, a mão bondosa do Senhor sobre mim, como disse Neemias, eu estou segura. A nossa segurança é Deus. Escuta, eu estou na lida. E eu vi pessoas colocarem a confiança em pessoas, nos seus títulos, diplomas, influências, conhecimento, e tudo fracassar. Mas aquelas que têm colocado a confiança no Deus vivo, têm prosperado, têm permanecido, têm resistido e têm vencido. Porque amanhece. Não é isso que está escrito? O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Sempre amanhece. Na vida daquele que está escondido em Deus, que foi para o esconderijo do Altíssimo. Vá para o esconderijo do Altíssimo e decida fazer diferente. Sabe, eu sou de um tempo em que nós éramos orientados a não dar nenhum passo sem colocar Deus. Então, nós não fazíamos nada sem orar, ungir, pedir direção, pedir a bênção. Eu não entendo
como algumas pessoas abandonam rapidamente os marcos antigos. Elas simplesmente abandonam coisas que sempre funcionaram. Então tem gente que fala, mas não coloca mais o nome de Jesus. Eu aprendi e isso faz parte da minha vida. Tudo que eu vou fazer, eu digo em nome de Jesus. Eu vou e já deu certo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu tomo posse em nome de Jesus. Eu vou fazer em nome de Jesus. Eu coloco o nome de Jesus. Sabe, querem tirar tudo que é bom. Eu tenho visto isso. Direto aparece um, já não precisa mais. Estão usando o nome de Jesus errado. Estão usando isso. Sabe, dá uma canseira, dá até preguiça. Eu não tenho um pingo de paciência com essas coisas, porque eu sou o resultado de uma fé madura, que sempre funcionou. Então, os nossos pais espirituais, os antigos que hoje muitos querem abolir, apagar da história, eles nos ensinaram a depender de Deus. Isso foi a melhor coisa da vida. Então eu fui ensinada desde quando eu fazia parte da escolinha dos Cordeirinhos de Jesus, a clamar o sangue de Jesus. Clame o sangue de Jesus, as tias ensinavam. Vamos, elas mandavam a gente repetir, o sangue de Jesus tem poder sobre nós. E eu nunca mais me esqueci disso. Tanto que quando eu me encontrei em apuros, mesmo longe do Senhor, eu clamei pelo sangue de Jesus e pelo nome de Jesus. Porque eu fui ensinada desde pequenininha que o sangue de Jesus é poderoso, que o nome de Jesus é poderoso. Então eu fui ensinada, tudo que você for fazer, você vai fazer uma prova, já diga que você tem condições, que você tem sabedoria, tem inteligência e que o Espírito Santo vai te lembrar em nome de Jesus. Tudo que você for fazer, diga, eu vou em nome de Jesus. Já deu certo em nome de Jesus. Ore para que o Espírito lembre, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo nos faz lembrar. Eu aprendi, então quantas vezes eu estava na escola fazendo uma prova, eu dizia, Espírito Santo, me ajuda a lembrar do que eu estudei. Se os pais estivessem ensinando isso para os filhos, eles não estariam perdidos. Mas nem os pais, muitos não estão fazendo. E o que é pior, todo dia aparece uma teologia nova, porque todo mundo tem uma teologia, até o ateu tem uma teologia, porque teologia é sua visão sobre Deus. Nós só precisamos saber se essa teologia é bíblica. Porque o que mais eu vejo surgir, tem surgido teologias que não são bíblicas. Um quer atualizar a Bíblia, não precisa mais disso, não precisa cultuar, não precisa estar na igreja, não precisa, outro dia eu vi não precisa batizar mais. Não, esse negócio de batismo no Espírito Santo, não, isso aí isso aí não existe, isso só foi naquele tempo. Dons? Não, hoje não tem mais isso, você tem que aceitar. E eu fico parada e pensando assim, aceitar o quê? O que o diabo está jogando em mim? Se eu tivesse aceitado, eu não teria os testemunhos que eu tenho. Mas tem gente que prega, que ensina outros, Hoje, o Espírito não se manifesta da mesma maneira que ele se manifestou lá atrás. Então, esqueça esse negócio de dons, de curas. E aí eles vêm combatendo.
dízimo. Não, não, não. Isso foi para o tempo da lei. Então, as pessoas... Estamos não, né? Não, 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 não. Estão tirando tudo que é bom, que é um grande alicerce. E as pessoas, então, não precisam mais disso, não precisa daquilo, não precisa daquilo outro. E vão tirando. Você fala para uma pessoa, você está falando, escuta, você está no programa de leitura da Bíblia, aparece um. Não, mas o negócio não é ler a Bíblia, tem que meditar. O que você está... Você está vendo? É gente que não está fazendo nada, mas quer emitir opinião. Gente que não é testemunho. Que, na verdade, nem tem um testemunho. Que a vida não inspira ninguém. Mas quer opinar. Gente, eu já fui atacada aqui por pregar sobre o primeiro e grande... o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que te vás bem e prolongues teus dias na terra. Sabe, coisas assim absurdas que você vê acontecer. Então, não é por acaso que o mundo está do jeito que está. Porque a igreja está aqui para salgar, para iluminar. E onde há trevas é porque há ausência de luz. E se o sal se torna insípido, ele só serve para ser pisado pelos homens. É por isso que nós vemos as coisas da maneira que elas estão bagunçadas, desordenadas, o desrespeito contra a igreja se tornando subcultura porque vem cedendo para a cultura, e as pessoas estão alargando a porta, né? A teologia porta larga, que tudo pode, não é bem assim, venha como está e fique como está, e por aí vai. Então, você vê que as pessoas têm diminuído, e eu ouço isso. É verdade, bispa, eu parei de clamar o sangue de Jesus, eu parei de falar em nome de Jesus. Eu parei. Pessoas que não fazem declarações, que é pegar a palavra e declarar, não profetizam a palavra na própria vida. Pessoas que não oram, orai sem cessar. Aí elas perguntam por que a vida vai mal. Vai mal. Elas não fazem, elas não ensinam os filhos. Ensina o menino o caminho que deve andar e quando envelhecer não se desviará dele. Mas não está sendo colocado na criança a coisa certa. Os pais estão colocando as crianças nas telas e, sabe, e elas ficam lá. Sai de uma coisa, vai para outra, é celular, são os tablets, a televisão, e aí vamos para o shopping, sabe? Não tem a vida familiar, o ir para a mesa e ensinar a palavra, ensinar o caminho, ensinar princípios profundos que vão sustentar essa criança e de tal maneira que ela vai se tornar um adulto seguro, com identidade, porque eu dou identidade para esta criança. Eu mostro para ela que ela é amada, amada por Deus, amada por mim, né, pelos pais, pelos avós. Eu mostro e ensino princípios que vão sustentá-la, como honrar pai e mãe, honrar autoridades, que significa honrar o professor, honrar os avós, honrar os mais velhos, ser uma pessoa forte, resiliente, perdoar. Você vai ensinando. Olha,
Sempre clame o sangue de Jesus. Vamos repetir. Tudo que você for fazer, faça em nome de Jesus. Mantenha Deus em primeiro lugar. Eu sempre pergunto no cultinho que eu faço com os meus netos, qual foi a primeira coisa que Jesus mandou que fizéssemos? Eles já sabem repetir muito bem. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Qual é o primeiro e grande mandamento? Ame a Deus de todo o seu coração, mente, alma e forças. Qual o segundo e grande mandamento? Honre ao teu próximo como a ti mesmo. Faça ao outro o que você gostaria que fosse feito a você. Eu pergunto, você vai colher algo que você não plantou? Eles respondem, não. Então, palavras são sementes, atitudes são sementes, decisões são sementes, escolhas são sementes que vão germinar. Então eu preciso prestar atenção no que eu estou falando, porque nas minhas palavras há poder. Há poder. E eu vou ter que prestar contas de toda palavra que sair da minha boca. Então eu posso falar qualquer coisa? Não. Eu preciso escolher bem as palavras. Eu digo para eles, vocês não podem pensar qualquer coisa que vem na sua cabeça. Se um pensamento não dá esperança, ele é demoníaco. Se você está com medo, isso vem de Deus? Eles respondem, não. Por quê? Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de coragem, de fortaleza, de poder, de amor e equilíbrio. Então, eu tenho coragem, eu tenho amor, e amor não é sentimento, mas é uma atitude na vida, bondosa, generosa, perdoadora. Equilíbrio, que é domínio próprio. Ninguém tem que me dominar. Eu me autolidero. Domino, então eu digo, não vou pensar isso aqui, não vou falar isso aqui, não vou alimentar este sentimento aqui, não. Se a Bíblia diz não olha para a direita nem para a esquerda, ela está falando, eu não quero você distraído, então o que eu vou fazer? Eu vou me manter focada em Deus. Um foco irresistível, foco de laser. Escuta, eu sempre ensino, e eu fui ensinada assim. Faça a sua lista de declarações, a sua lista de pedidos, apresenta a Deus. Visualiza, coloque imagens do que você quer. Mas eu fui ensinada a honrar a minha liderança. Eu ensino isso para meus netos, ensinei para meus filhos, porque eu não quero ninguém derrotado na minha casa. Eu fui ensinada a não fazer nada sem unção. Então, não muda para uma casa sem primeiro consagrá-la ao Senhor. Eu não sei quem estava lá. Eu não sei. Eu não sei quem morou lá, que espírito que foi deixado naquela casa. Então, primeiro eu tenho que ungir a casa, orar ou pedir para o pastor ir lá, ungir, orar. Carro, eu não vou sair sem primeiro ungir e orar e pedir a consagração. Eu sou do tempo que a gente pedia para o pastor ir consagrar a nossa casa, a gente já pegava o carro e ia direto para o pastor consagrar o nosso carro. Vai abrir um negócio, a gente vai pedir a bênção e consagramos o lugar e santificamos ao Senhor. Então, olha aqui. O ladrão vem apenas para roubar. E o que o diabo tem feito com muitas pessoas? Roubado. Roubado o que funciona delas. Porque elas agora não acreditam, ou elas relaxaram, elas tratam como algo obsoleto, ultrapassado. Elas estão retirando os marcos antigos, abandonando os marcos antigos. Elas estão deixando de fazer o que sempre funcionou.
nós não fazíamos uma viagem sem antes pedir a bênção. É impressionante, eu fui ensinada, você engravida ou pensa em engravidar, pede a bênção. A bênção, lembra que o Eli, que era uma liderança caída, teve o poder de liberar uma bênção sobre a Ana. Escuta, o Davi honrou o Saul, que já era uma liderança caída. E biblicamente, você vê nas escrituras que esse foi o teste da vida dele. E ele passou. Então assim, essas pessoas honraram, Ana honrou Eli, Davi honrou o Saul. Quando o Natan confrontou o Davi, ele baixou a cabeça e admitiu o seu erro. Então, vai ver na Bíblia, reis que foram contra os profetas, as autoridades, nenhum terminou bem, mas aqueles que honraram as autoridades, mas não, hoje em dia é um tal de tentar derrubar isso, descaracterizar, tirar o valor de coisas que têm valor. Então eu fui ensinada, pensa em engravidar, pede a bênção, engravida, pede a bênção. O bebê nasce, a primeira coisa é levar para a igreja para consagrar ao Senhor. Tudo sendo consagrado ao Senhor. Conhece alguém? Pede a bênção para começar a orar. Pede a bênção para começar a namorar. Pede a bênção para o noivado e o casamento no altar, na igreja. Mas até isso estão lutando para tirar o peso do casamento religioso. Você vê que é um negócio satânico. Satânico. Não pode mais falar. E aí vai, né? Não pode falar de Deus nas escolas, em hospitais. Não pode falar de Deus. Aqui, o ladrão vem apenas para roubar. Está roubando! Olha como está o mundo! E aí, vai entrando dentro das igrejas. Essa teologia fajuta. Não pode isso, não pode aquilo, não precisa de mais nada. E as pessoas estão morrendo espiritualmente, vivendo uma vida pequena, aquém, lamentável. Por quê? Porque se Satanás rouba a verdade de você, você vai ficar com a mentira. Vai parar de fazer o que sempre funcionou. Coloca Deus em primeiro lugar, se aproxima de Deus, coloca Deus em tudo. Honre o Senhor. Eu fui ensinada a ungir, a clamar. Eu não saio sem ungir meu carro, sem ungir a minha vida, e sempre funcionou. Sem orar e clamar o sangue de Jesus. Principalmente orar o Salmo 121, Senhor, guarda a minha entrada e a minha saída. Me leva e me traz em paz. Eu clamo o sangue de Jesus sobre mim e sobre a minha família. Eu não dou um passo sem pedir a direção do Senhor e aguardar, sem pedir a bênção. Eu não começo nada sem pedir direção a Deus. Eu ensino isso na minha casa, na igreja, para os meus filhos, para os meus netos. Ei! Volte a fazer aquilo que sempre funcionou. Volte à prática das primeiras obras, porque talvez Satanás venha roubando essa vida maravilhosa que nos foi prometida. Porque você já não faz mais o que funciona, não valoriza mais o que funciona, não valoriza as coisas espirituais, não dá valor ao que sempre funcionou. O ladrão vem apenas para roubar, matar, porque se ele rouba a verdade,
ele te mata espiritualmente e ele destrói o seu destino, um destino promissor e maravilhoso. Eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna, uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com que tenham sonhado. É uma vida tão plena, tão maravilhosa, mas muitos não têm vivido essa vida. Por quê? Porque Deus não é prioridade. Porque têm abandonado aquilo que não poderiam jamais abandonar. Pararam de fazer o que sempre funcionou. Chega de ser roubado. Coloca um ponto final e não deixa mais Satanás roubar você, roubar a sua vida, roubar o seu destino, porque a vida que Deus tem preparada para você é uma vida shalom, poderosa, mas Deus tem que vir em primeiro lugar, tem que ocupar a nossa vida, tem que ser a prioridade da nossa vida. Nosso tempo, nossos recursos, nossos esforços, nossas forças precisam ser para Ele. E quando nós nos aproximamos dEle, Ele se aproxima de nós com tudo que Ele é e tem. Eu sempre digo que se Deus tiver tudo de mim, eu terei tudo dEle. Ei, se volta para Deus, volte à prática das primeiras obras. Volte ao que funciona. E você vai ver o que Deus vai fazer por você. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e eu peço que hoje vendas tenham caído, Senhor. Essas escamas, essa cegueira tenha sido arrancada, que essa pessoa tenha clareza, que ela esteja vendo o que estava oculto aos olhos dela, que ela entenda coisas que ela não estava entendendo, que ela tome consciência, coloque a luz nessas trevas e que ela se levante e volte à prática das primeiras obras, aos marcos antigos, a fazer o que sempre funcionou, Senhor. Cubra ela com teu sangue, dá visão, dá discernimento, dá clareza, Senhor, dá consciência da verdade, porque talvez ela tenha sido roubada e muito roubada, porque ela tem vivido com base na mentira. Talvez até a teologia dela está longe de ser bíblica. Os ensinos que ela tem recebido estão longe de serem bíblicos. E eu oro para que ela abrace a verdade e se aproxime do Senhor. Porque quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais a nossa vida é abençoada, mais paz, alegria e segurança temos. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Eu consagro tudo, Senhor, e tomo posse desse entendimento e clareza. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo abundância e prosperidade onde esse programa estiver chegando. Que consciência da verdade tenha, Senhor, tomado os corações, que eu deixe o teu povo com essa consciência viva da verdade e pronto para se levantar e se alinhar com o Senhor e viver um tempo de honra. Muito obrigada, peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço por sua bondade e fidelidade. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, é onde nós estamos. E hoje a reunião do Deus que Sara, domingo Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. E eu tenho certeza que vai ser um dia glorioso, esteja entre nós e vamos adorar a Deus. Levante-se, venha, e se o Senhor não voltar, eu vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém.